Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou o criador desse canal no YouTube Deuses e Homens, assim como do site e da página no Facebook Deuses e Homens. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana nesse canal iremos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrarmos no tema, gostaria de lembrá-lo para que você dê um like no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe com o maior número possível de pessoas, acione o sininho de notificação, porque toda semana vamos subir um vídeo novo. Você acionando o sininho de notificação, você será avisado. Além disso, vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos outros vídeos que talvez você não viu, como por exemplo o caso Davi, Elias e as ursas assassinas, a marca de Caim e Jonas e a baleia. Além disso, se você desejar adquirir meu livro, eu vou deixar também na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir meu livro. Tem a Livraria Cultura, tem a Amazon e também no meu próprio site. Você pode adquirir meu livro comprando diretamente comigo no meu site. O tema que iremos analisar hoje é um tema muito controverso e está registrado no livro bíblico de Gênesis, capítulo 19. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir sua Bíblia e ler essa passagem que nós vamos analisar aqui hoje. Essa passagem relata a história de Ló e suas filhas. Ló era sobrinho de Abraão, o famoso patriarca bíblico. E numa certa ocasião, Deus resolveu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E Ló morava na cidade de Sodoma. Portanto, Abraão ficou sabendo, que Deus iria destruir essa cidade e tentou interceder diante do Deus bíblico, falando que se houvesse 50 justos, Deus destruiria essa cidade. Aí Deus fala, não destruiria. Aí Abraão continua insistindo, e se tiver 40? Não vou destruir. E se tiver 30? Não vou destruir. Aí chegou até a 10. Aí Deus falou, se tiver 10 justos lá, eu não destruo essa cidade. Obviamente, Abraão estava pensando nas crianças, nos bebês, pessoas que não tinham nada a ver com a atitude das pessoas daquela cidade, dos adultos, dos que tomavam a frente naquela cidade. Aí Deus diz, mas não há 10 lá. Os justos que eu considero ali, pelo relato, era apenas Ló e sua família. Então, Deus resolve enviar 2 anjos materializados até a cidade para avisar Ló e sua família que a cidade ia ser destruída e que eles deveriam sair da cidade. Ao chegar na cidade, os anjos são avistados por Ló e Ló imediatamente se ajoelha diante deles e os convida para ficar em sua casa. Quando eles estão na casa de Ló, os habitantes de Sodoma, ou alguns deles, fazem uma turba violenta e ficam ali na parte de fora da casa de Ló, gritando, para que Ló trouxesse esses 2 anjos materializados, que, segundo o relato, provavelmente eles não sabiam que eram anjos, eles achavam que era uma pessoa, que eram 2 homens, para que eles tivessem relações sexuais com esses homens. Porque, segundo o relato bíblico, um dos motivos que Deus iria destruir a cidade era que eles tinham muitas perversões sexuais, eram muito imorais. Nesse momento, Ló toma uma atitude muito bizarra. Ele sai para fora de sua casa e oferece suas 2 filhas para os taradões de Sodoma. Imagine bem, ele chegou lá e ofereceu, falou assim, aqui, eu tenho 2 filhas virgens aqui, vocês fazem o que vocês quiserem com elas, mas não toca nesses homens não. Agora veja bem essa reação de Ló. O homem que Deus considerava justo, um homem íntegro, ofereceu suas 2 filhas para os taradões de Sodoma. Você considera isso uma atitude de uma pessoa justa, de uma pessoa digna? Você, como pai, teria coragem de oferecer suas 2 filhas
para os tarados, para uma turba de tarados que está na sua porta? Você acha isso algo que condiz com uma pessoa digna? Se você é filha, como você encararia um pai se seu pai lhe oferecesse para pessoas, para uma turba de tarados? Como que você encararia esse pai? Realmente foi uma atitude muito bizarra desse homem que a Bíblia relata como sendo uma pessoa justa e digna. Diante desse impasse, os anjos materializados saem para fora, veem aquela confusão toda e resolvem enviar uma cegueira naquela turba. Assim, os taradões ficaram ali cegos e saíram desnorteados. Com isso, os anjos viram para Ló e insistem que ele saia imediatamente da cidade com a sua família. Ló, a princípio, fica um pouco reticente, né? Mas eu posso sair, mas tem muita coisa, eu tenho que arrumar, eu tenho que... E os anjos, né, incentivando que ele saia rapidamente, deixe tudo para trás. Inclusive, o relato diz que até Ló vai até os futuros genros dele, que as filhas dele parecem que estavam prometidas a certos homens da cidade, falando para eles ir embora, que a cidade ia ser destruída, mas os genros, segundo o relato bíblico, eles não acreditaram em Ló. O relato diz que parece que Ló estava brincando com eles quando Ló falou sobre isso. Então eles não levaram a sério, e os anjos naquela insistência, então Ló resolveu pegar as filhas, a esposa e sair da cidade. Nesse caminho, a destruição começa. E segundo o relato, a esposa de Ló, ela resolve olhar para trás. Parece que ela estava com saudade de alguma coisa, tinha esquecido alguma coisa. A Bíblia não especifica bem o motivo, mas ela, de alguma forma, ela olhou para trás. Nesse exato momento, segundo o relato bíblico, ela se transforma numa estátua de sal. Isso mesmo, uma estátua de sal. Muito semelhante à mitologia grega, onde há uma personagem lá chamada Medusa, que todas as pessoas que olham para os seus cabelos se transformam numa estátua de pedra. Só que nesse caso, né, na lenda judaica, eles colocaram uma estátua de sal. Bom, parece que a atitude do pai das meninas, né, de Ló para com suas filhas, lá naquele incidente dos taradões, parece que isso afetou um pouco a moral dessas jovens. Porque, segundo o relato, na continuação, eles vão para uma região montanhosa e ficam ali numa caverna, vivendo numa caverna. E as filhas resolvem embebedar o pai e promovem ali uma das maiores surubas da Bíblia. Isso mesmo, elas dão um vinho para o pai e numa noite uma vai lá e se deita com ele e na outra noite a outra vai lá e se deita com ele também. Segundo o relato dessa relação incestuosa, dá origem a duas tribos que são muito faladas na Bíblia, que é a tribo de Amon e a tribo de Moabe. Inclusive duas tribos que sempre entram em conflito com os israelitas. Fica evidente nesse relato que os israelitas criaram esse mito ou essa lenda para menosprezar as nações inimigas, no caso Moabe e Amon. Porque na época havia uma rixa, né? E a Bíblia sempre fala que houve rixa entre essas nações. E, obviamente, os israelitas, numa tentativa de menosprezar essas tribos inimigas, criaram esse mito, essa lenda, né, dizendo que eles são fruto de uma relação incestuosa. Além disso, segundo alguns estudiosos, arqueólogos, pode ter havido um desastre natural naquela região. Pode. Né? É uma teoria. Ainda não existe embasamento claro sobre isso. Como houve há pouco tempo na Rússia, né? Nós vimos aí nos noticiários, caiu lá um meteoro e bateu numa região lá e causou um estrago danado. Mas a sorte foi que bateu numa região deserta, né? Onde tinha poucas pessoas. Agora, se caísse numa região muito habitada, causaria um desastre. E o nosso planeta Terra, vez por outra, acontece isso, né? De algum meteoro
passar pela atmosfera e conseguir, às vezes até algum pedaço, algum detrito maior, atingir o solo e causar uma devastação. Então, alguns arqueólogos talvez especulam que pode ter acontecido isso naquela época, naquela região, que deu origem a essa lenda. Mas, veja bem, vamos analisar profundamente essa lenda. Se houve esse desastre natural, veja bem, se houve esse desastre natural, nada indica que essas duas cidades realmente existiram, porque elas são citadas apenas na Bíblia. Não há fontes externas que citam essas duas cidades. Mas suponhamos que essas duas cidades existiram na época. Suponhamos. Nada indica, que essa destruição foi uma destruição provocada por Deus. Isso aí já é uma especulação que os religiosos podem fazer para tentar dar sentido a esse relato lendário. A questão é que esse desastre natural, que pode ter causado a destruição das cidades ali, que talvez nem Sodoma e Gomorra existia, foi criado pelos judeus, mas vamos supor que existiram, nada prova, nada indica de que realmente foi Deus, foi um ser supremo que deu origem a esse desastre natural, porque esses desastres naturais acontecem, vez ou outra acontecem em nosso planeta. Portanto, esse relato, se você analisar ele de maneira profunda, ele é uma lenda, é um mito, mais uma lenda criada pelos os hebreus na época, e esse mito foi sendo passado através da tradição oral, e em uma certa ocasião alguém resolveu pôr por escrito no livro dos judeus, que é a Bíblia Sagrada. Portanto, o que a gente vê hoje, infelizmente, são pessoas que creem realmente nessa história como sendo uma história real, uma história fidedigna, e vivem suas vidas baseado em padrões como esse, e padrões muito questionáveis. Quer dizer, você vê uma pessoa que foi considerada na Bíblia uma pessoa íntegra, oferecer suas filhas para pessoas taradas, Veja bem, transformar a mulher desse homem em estátua de sol porque ela olhou para trás. Depois essas meninas promovem uma suruba lá com o pai, embebedam o pai, para ter filhos, que coincidentemente eles colocam na lenda que deu origem às tribos de Amon e Moabe, que eram tribos inimigas dos hebreus na época. Então, todos os indícios nos levam a crer que é uma lenda, gente. Isso é um mito, mais um mito encontrado na Bíblia e que, infelizmente, a maioria das pessoas que creem na Bíblia consideram como um fato real. Bem, esse era o tema que iríamos analisar hoje. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.